Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero ler alguns versículos. O versículo de número 4 diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. É um trecho da história do profeta Elias. O profeta Elias, ele havia enfrentado 450 profetas de Baal, um deus pagão, um ídolo, e os havia vencido. E todos os profetas de Baal haviam sido mortos por causa dessa vitória de Elias sobre eles, porque o povo todo reconheceu que só o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, que Baal era apenas um ídolo, um Deus inventado pelos homens. E aqueles 450 profetas que representavam esse Deus pagão foram mortos pelo povo. Pois bem, logo depois disso, Elias ora e os céus se abrem e há então uma grande chuva. Era uma época de seca, uma seca terrível, mas Elias orou, os céus se abriram e veio a tão esperada chuva. Pois bem, com esses dois grandes eventos, a derrota dos profetas de Baal e a grande chuva que veio após a oração de Elias, Elias tinha absoluta convicção de que os reis, o rei Acabe de Israel, reino do norte, e a sua esposa Jezabel, haveriam de reconhecer o senhorio do Deus de Israel. Ele tinha grande expectativa de que a própria rainha pudesse se curvar diante do Deus de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Ela, ao receber a notícia de que os 450 profetas de Baal, que eram seus protegidos, haviam sido mortos por causa da ação de Elias, ela mandou um recado para o profeta, de que ela também o mataria. E por incrível que pareça, o grande profeta Elias, que havia vencido aqueles 450 profetas, que havia orado e os céus haviam se aberto para a grande chuva, aquele profeta teve medo e fugiu para salvar a sua vida e fugiu para muito longe, foi para muito longe. E no meio do seu caminho, ele então, cansado, ele se deita à sombra de um zimbro e pede a sua morte a Deus. Meu amigo, minha amiga, Elias faz uma oração a Deus, ao Senhor Deus, e essa oração não é atendida. Ele pede a sua morte. Ele já está desanimado, cansado, com medo, ele havia desistido. E então ele pede a Deus que tirasse a sua vida. Meu amigo, minha amiga, nós louvamos ao Deus que nós temos, um Deus sábio, um Deus justo, um Deus cheio de graça e misericórdia, que nos ama verdadeiramente, e nós louvamos a Ele porque Ele não responde todas as nossas orações. Porque muitas vezes nós fazemos orações sem pensar nas consequências e sem pensar naquilo que nós estamos pedindo. Meu amigo, minha amiga, na hora do desespero, na hora do desânimo, na hora da raiva, na hora das nossas paixões, nós fazemos orações impensadas, orações inconsequentes. E Elias, que era um homem com as mesmas paixões que nós, era um homem como nós, como qualquer um de nós, revela-nos o apóstolo Tiago, ele tinha as mesmas paixões que qualquer homem. Este Elias estava desanimado, estava cansado, estava sem motivação, então pediu a sua morte e Deus não lhe atendeu. Muito pelo contrário, o Senhor enviou um anjo que cuidou dele, ofereceu comida e água para o profeta, e o profeta pôde então se levantar e pôde então tomar novo vigor e continuar a sua jornada. Meu amigo,
minha amiga, o que precisamos pedir a Deus é por sabedoria. Sabe por que precisamos pedir sabedoria? Para fazermos a oração que nós devemos fazer. Porque Deus, Ele muitas vezes não nos dá o que queremos, o que pedimos a Ele. Ele nos dá o que nós precisamos, exatamente qual é a sua necessidade. Não aquilo que faz parte da sua vontade, mas a sua necessidade. Elias precisava ser refortalecido, renovado para continuar a sua missão. Ele não precisava da sua própria morte, ele não precisava partir naquele momento, ele precisava ter forças novas para dar continuidade à sua missão. Meu amigo, minha amiga, quando nós estivermos cansados, aborrecidos, desanimados, desmotivados, deprimidos como esteve Elias, devemos dobrar os nossos joelhos e nos abrir ao Espírito Santo para que Ele nos auxilie na nossa oração. Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos que o Espírito Santo, conhecedor das nossas fraquezas, nos ajuda na intercessão, nos ajuda nas orações que nós elevamos ao Senhor, mesmo quando nós não temos condições para tanto. E Ele então, com gemidos inexprimíveis, traduz ao Senhor, nosso Deus, quais são as nossas necessidades. Por isso, meu amigo, minha amiga, louve a Deus, porque sem dúvida nenhuma, certas orações que nós fizemos não foram atendidas. Porque se não foram atendidas, é porque o Senhor Deus, perfeitamente sábio, infinitamente sábio, conhecedor de todas as coisas, Ele mesmo sabia e sabe exatamente o que nós precisamos, o que é a nossa necessidade. A nossa vontade, muitas vezes, não confere com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, santa e agradável. Por isso, meu amigo, minha amiga, ao orar ao Senhor, peça também por sabedoria. Peça também que o Espírito Santo ajude você nessa empreitada da oração, para que você seja verdadeiramente abençoado. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa abrir o seu coração de uma maneira tal que você saiba que a sua oração ela é atendida pelo Senhor conforme a vontade dEle e, graças a Deus, não segundo a nossa vontade. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.